Olá, turma. Eu sou a professora Melissa Graciosa e essa é a nossa primeira aula do curso de Sistemas de Drenagem Urbana. Então, nessa primeira aula, eu vou trazer para vocês uma introdução geral do tema, conceitos e terminologia. É uma aula introdutória, lembrando que a apresentação geral do curso vai ser feita ao vivo, né? Em aula à parte, que quem não puder participar do encontro síncrono, não tem problema, porque vai ficar gravado. Então, esse conteúdo aqui é o conteúdo teórico mesmo da primeira aula. E, na sequência, vou fazer com vocês alguns exercícios de aplicação relacionados à revisão lá dos conceitos de hidrologia, só que aplicados à drenagem, que são as curvas IDF. Bom, então eu quero começar conversando um pouco com a turma sobre os objetivos da drenagem urbana, da moderna drenagem urbana, né? Então é muito comum pensar, quando pensa em drenagem, vem a noção do controle de enchentes, né? E realmente esse é o primeiro objetivo da drenagem urbana, fazer o controle da quantidade, né? Proteção contra inundações urbanas, redução do risco das inundações. Então, esse é um objetivo, diria assim, central da drenagem urbana, proteger as nossas pessoas, os bens móveis e imóveis, nosso patrimônio histórico-cultural, nossos recursos, nossa cidade, enfim, do transbordamento de rios e galerias. Mas não para por aí, esse não é o único objetivo, né, da drenagem urbana. A gente tem aí, eu diria que, para e passo ali praticamente junto, indissociável do controle de quantidade, o controle de qualidade. O que seria o controle de qualidade? Tem muitas impurezas que vão parar nos rios, né? Na verdade, todo o problema de saneamento que uma bacia hidrográfica tiver acaba sendo refletido nos rios, né? Tudo vai para o rio. Então, o lixo que não é coletado, o esgoto que não é coletado e tratado, tem toda a questão da poluição difusa e também da formação de sedimentos. E todas as estruturas de drenagem que a gente pensa para fazer controle de escoamento superficial, elas ficam muito comprometidas diante da má qualidade das águas, né, dos cursos d'água. Então, por isso que eu digo que o controle de qualidade e de quantidade são questões indissociáveis e faz parte também dos objetivos da drenagem urbana. Um terceiro objetivo é a restauração de rios urbanos. A gente sabe que os nossos rios estão muitas vezes escondidos sob avenidas, confinados, né, entre vias aí de fundo de vale, e muito poluídos, né, com uma qualidade muito degradada. Então acaba que não se tem um convívio da cidade com o rio, justamente pelo estado de degradação e por eles estarem escondidos. Então é um objetivo da drenagem urbana trazer de volta esse convívio da cidade com o rio, né? Através de melhorar a qualidade, de tornar o rio um lugar agradável para se estar e para se conviver. Um outro objetivo também da drenagem urbana é a recarga de aquíferos. A gente sabe que a impermeabilização das áreas, ela, além de aumentar a vazão, evidentemente ela vai diminuir uma outra parcela do ciclo hidrológico, que é a infiltração. E diminui muito, diminui ao ponto dos aquíferos começarem a rebaixar e em alguns pontos nem aflorar mais no fundo de vale, os rios deixando aí de ser perenes, passando por uma condição de intermitência. Perdendo a sua vazão de base, né? Então, garantir a infiltração das águas de chuva é um objetivo muito importante da drenagem urbana. E colocaria aí como outro objetivo também a resiliência, né? A gente sabe que nós estamos num cenário de mudança climática, então como promover a resiliência, o preparo, né, das cidades frente a eventos extremos? Como a cidade pode ser mais resiliente, lidar com eventos extremos que tendem a acontecer com frequência cada vez maior. Então nós temos cidades muito diferentes, né, dentro da mesma cidade, contextos absolutamente diferentes. E o nosso desafio aqui é garantir a drenagem urbana dentro de todos esses contextos. Então, eu elencaria aí esses 5 objetivos centrais, dos quais vários outros são derivados e que a gente vai tratar aí ao longo do curso.
Tem uma figura, gente, que aparece muito aí em livros de drenagem urbana, eu diria que em quase todos os livros tem alguma figura semelhante a essa, que talvez ela venha justificar um pouco por que a gente está sempre muito focado no controle de enchentes. A enchente, ela se impõe, né? É o rio transbordando e levando os bens, levando vidas humanas, provocando danos muitas vezes irreversíveis, grandes transtornos aí para o meio urbano. Então, essa necessidade de controlar a enchente, ela é muito premente, né? Então, ela vem como um objetivo muito imediato, né? Na medida em que se consegue avançar nesse objetivo, outras questões surgem, como, por exemplo, a questão da qualidade. Como é que eu vou trabalhar recreação, paisagismo, se eu não tiver uma qualidade daquelas águas, né? Como é que eu vou passear num parque fluvial que tem lixo, que tem esgoto, que está assoreado, erodido? Então, ele se torna um segundo passo aí quando se consegue equacionar a quantidade. Mas eu diria que a própria quantidade é difícil de ser equacionada na medida em que a gente não tem uma qualidade adequada, e por isso que eu costumo ter essa abordagem de não dissociar qualidade de quantidade, né? E aí um outro objetivo também, e que já é uma coisa mais adiante, é pensar nos nossos rios, em nossas estruturas de drenagem, como mananciais urbanos, né? Seria o aproveitamento da água de chuva, não somente na escala de lote, né, por meio de cisternas, mas de uma maneira mais integrada na bacia hidrográfica, e a gente já tem aí exemplos internacionais, né, de sucesso nessa prática, né, de utilizar equipamentos de drenagem, utilizar os rios urbanos como mananciais urbanos, uma vez que eles tenham a qualidade, eventualmente a gente não precisa estar buscando água tão distante assim dos centros urbanos, né, de maneira cada vez menos sustentável, de maneira cada vez mais cara. Podemos aproveitar o escoamento de base dos nossos rios, podemos aproveitá-los como mananciais urbanos. Bom, uma conceituação importante aqui em sistemas de drenagem urbana é a diferenciação entre micro e macro drenagem. Microdrenagem, gente, é o sistema coletor de águas inicial. A água de chuva ela cai sobre todo o território da cidade. E como que ela vai parar nos rios, né? Como que é feito esse disciplinamento, vamos dizer assim, desse escoamento, para que ele não cause transtornos? Essa é a responsabilidade do sistema de microdrenagem. Então, ele começa já no próprio pavimento, né? Que ele tem esse formato aqui abaulado, para direcionar as águas de chuva para esses pequenos canais laterais que são as sarjetas. E essas sarjetas, por sua vez, têm instalados esses bueiros, né, ou bocas de lobo, que vão fazer o engolimento, né, dessas águas de chuva, e através destes tubos de ligação aqui, vão levar para uma galeria. O desenho aqui está um pouco diferente do que costuma ser o nosso sistema. Geralmente, o nosso sistema de drenagem ele segue pelo meio da rua, né? Não em uma das laterais. E aqui tem os postos de visita, que é para poder fazer a manutenção, né? Inspeção e manutenção das redes. Então, esse sistema coletor inicial é o sistema de microdrenagem, né? Então, a sarjeta, o meio-fio, o bueiro, a boca de lobo, os tubos de ligação, o próprio formato do pavimento, tudo isso compõe um sistema coletor inicial para manter o espaço urbano protegido dos alagamentos. Quando o sistema de microdrenagem falha, a gente diz que ocorre um alagamento. Quando que ele falha? Quando o bueiro está entupido, ou até por subdimensionamento, ou quando tem lixo, né, dessa rede, ou quando a chuva realmente é muito maior do que aquela para a qual ele foi dimensionado. O sistema de micro ele tem um limite, né? Ele não é dimensionado para as grandes chuvas, ele é dimensionado para as chuvas correntes, né? Aquela chuva que acontece todo ano, aquela chuva mais intensa, mas que acontece sempre, né? Nos períodos aí chuvosos. Aqui outro exemplo, né? Isso aqui está mais próximo de como é o nosso sistema. A galeria no meio da rua, né? Os tubos de esgoto passam em cada calçada e a galeria passa no meio da rua. Aqui outro modelo também. Isso tudo aqui é a microdrenagem, né?
E o que é a macrodrenagem? A macrodrenagem é o sistema receptor final das águas de chuva. Então, se a micro é o sistema coletor inicial, a macro ele é o sistema receptor final. São os rios, os lagos, os córregos, riachos, as represas e as galerias de grande porte, que muitas vezes são rios canalizados. Mesmo que elas não sejam rios canalizados, apenas galerias de drenagem, a partir de uma determinada dimensão, elas já são consideradas como de macro. Que dimensão é essa? Varia, né, de município para município, que legisla, né, sobre isso, mas em geral a partir de 1 metro, uma galeria com mais de 1 metro de diâmetro, 1 metro de largura, ela já é considerada é tratada como uma galeria de macro e precisa ser dimensionada de acordo com os critérios para macrodrenagem, que requer dimensionar para chuvas maiores, né? Não é para aquela chuva. O sistema de macro ele tem que ser capaz de suportar chuvas que acontecem com muito pouca frequência e que são muito intensas. Então, em tese, o nosso sistema de macrodrenagem deveria comportar chuvas de até TR 100 anos, que é aquela chuva que, em média, acontece a cada 100 anos. Obviamente, isso é extrapolado por metodologias estatísticas, porque a gente não tem, muitas vezes, o monitoramento, né, de 100 anos. Então, todos esses rios, córregos, canais, bacias de detenção, lagos, represas, tudo isso compõe o sistema de macrodrenagem, né? O tema do projeto 1 de vocês é o de... Olha, a data aqui está errada, né? A data que eu coloquei da entrega do projeto está errada, eu preciso corrigir esse slide. Tem um cronograma para esse projeto, está lá no plano de ensino, depois vocês vão olhar com calma. Então, o que vocês vão fazer no projeto de drenagem? Vocês vão dimensionar um sistema de micro, neste primeiro projeto. No segundo projeto, vocês vão dimensionar um sistema de macro drenagem. Então, por isso que essa disciplina ela tem esses dois módulos, vamos dizer assim, micro e macro, e o desenvolvimento dela é acompanhado, então, aí, pela elaboração de um projeto, na primeira parte de micro, na segunda parte de macro drenagem. Então, o que é um projeto de micro? É dotar um loteamento de equipamentos para coletar as águas de chuva inicialmente e encaminhar até um curso d'água. Então, quais são esses equipamentos, né? Quais são os elementos do sistema? As galerias, as sarjetas, bocas de lobos, tubos de ligação e os postos de visita. Essencialmente isso. Então, um projeto de micro, ele começa com a delimitação dos caminhos das águas, né? Por onde a água vai na rua. E aí a gente traça microbacias. E aí, a partir dessas microbacias, a gente vai calcular a área dessas bacias, vai calcular, a partir da chuva de projeto, qual é o volume de água que aquela bacia está gerando, e dimensionar uma tubulação para conduzir essa vazão. Então, essencialmente, esse é o projeto de micro, né? Então, nós vamos desenvolver juntos, tem um cronograma aí para a gente desenvolver em etapas. Na semana que vem eu vou explicar detalhadamente. Nessa primeira semana, nossa meta da semana é formar os grupos. Então, tem uma planilha, né, para vocês poderem formar grupos de até 5 pessoas, recomendo 4. Façam no mínimo em dupla, não tente fazer sozinho, fica muito sobrecarregado, né? Então, no mínimo 2, no máximo 5, recomendado 4 integrantes aí para o grupo. E aí, a partir da semana que vem, eu já vou passar o escopo do projeto, a área de estudo e um programa aí de trabalho semana a semana para que o projeto aconteça tranquilamente, né? Sem atropelo, sem correria, dá para fazer tranquilamente aí no prazo previsto. Vou estar sempre fazendo os horários de atendimento dentro do horário da aula e também num horário extra aí, conforme está descrito lá no plano de ensino, tá bom? Então, eu vou agora encerrar essa introdução e vou preparar para vocês um material com um exercício de aplicação para essa primeira semana, com a revisão de hidrologia, que é o cálculo da chuva de projeto, tá bom? Então, toda essa parte aqui do dimensionamento, a gente vai olhar melhor na próxima aula. Mas eu deixo para vocês aqui alguns exemplos, né, de referências bibliográficas aí que auxiliam a gente nessa etapa de dimensionar
sistemas de microdrenagem. Particularmente, nós vamos utilizar bastante, principalmente nesse formato remoto do curso, essa referência aqui, que é o manual da Prefeitura de São Paulo, de drenagem urbana. Ele foi elaborado em 2012, na verdade a publicação é de 2013, e ele tem 3 volumes e está disponível online, PDF, gratuito, e é um material muito rico, né, de informação. Então, ele tem um primeiro volume que fala sobre gestão da drenagem urbana, um segundo volume que fala sobre os conceitos de base, né, os fundamentos, os aspectos tecnológicos. Então, por exemplo, aquelas revisões que nós vamos fazer aqui ao longo do curso dos conceitos de hidrologia e de hidráulica aplicados à drenagem. E o terceiro volume ele já vai falar dos aspectos de projeto, né? Então a gente vai usar bastante esse segundo e esse terceiro volume, eventualmente também o primeiro, mas para o desenvolvimento do projeto, o segundo e o terceiro volume vão ser bem importantes aí como referência. Vocês já podem acessar aí o link e baixar esse material que está em PDF e é free, né? Ele é um material gratuito. A gente vai começar hoje nos exercícios de aplicação falando de chuvas de projeto, né? Que é aquela chuva de referência para a qual a gente dimensiona um sistema de drenagem. Em termos de hidrologia, gente, vocês sabem que essa disciplina ela tem uma recomendação preliminar de que os alunos tenham cursado previamente hidrologia e hidráulica de condutos livres. Caso não tenham cursado, a recomendação é que busque aí esses conceitos da hidrologia e da hidráulica que a gente vai utilizar, né? Da hidrologia seria curvas EDF e método racional para cálculo de vazões. E de hidráulica de condutos livres seria equação de Manning, cálculo de canais e galerias, né? Dimensionamento de galerias utilizando a equação de Manning. Bom, o que é uma curva IDF, gente? Recordando lá de hidrologia. Uma curva IDF, ela é uma extrapolação estatística de uma série histórica de precipitação. O I, o D e o F significam, respectivamente, intensidade, duração e frequência. Então, ela é uma equação que ela busca relacionar a intensidade de uma chuva com a duração dessa chuva e com a frequência de ocorrência dessa chuva. A intensidade é expressa em milímetro por hora ou milímetro por minuto. A duração é expressa em minutos ou em horas e a frequência é expressa em anos, né? É uma chuva que acontece em média a cada quantos anos? Essa frequência é expressa pelo TR, o tempo de retorno, o tempo de recorrência da chuva. E como que fica essa relação? Bom, aquela chuva, aquela pancada de chuva de verão que acontece, né, no fim da tarde, nos meses mais chuvosos, ela é uma chuva com uma intensidade muito alta, né, aquela tempestade. Mas, em geral, ela tem uma duração baixa. Ela dura ali alguns minutos, meia hora, e logo vai diminuindo a sua intensidade. E é uma chuva cuja frequência é bem baixa, quer dizer que ela acontece sempre, né? A gente sabe que todo verão vai vir aquela pancada de chuva no final da tarde. Já a duração, as chuvas assim de duração maior, elas tendem a ter uma intensidade menor. Aquela chuva de frente fria, aquela chuva que acontece quando vai virar o tempo, sabe? Tá entrando uma frente fria e dá aquela chuva, ela vem de noite, de noitinha e fica chovendo com uma intensidade moderada, chove a madrugada toda, amanhece chovendo. Essa chuva ela tem uma longa duração, várias horas, porém a intensidade dela é mais fraca, ela é de moderada a baixa. E essa frequência também de ocorrência dela é bastante baixa, acontece sempre a gente sabe que vem essas chuvas de frente e que vai ter esse comportamento. Já uma chuva que tem uma longa duração e uma alta intensidade, ela é uma chuva de frequência baixa, ela é uma chuva mais rara de acontecer. Aquela chuva que acontece ano sim, ano não, uma tempestade que causa maior estrago. Ou às vezes a cada 5 anos, às vezes a cada 10, a cada 25, a cada 100. Então eu estou falando aí dos TRs, dos tempos de referência de chuva, usuais para drenagem urbana. 2, 5 para micro drenagem, 10, 25 e 100 para macro drenagem. E o modelo de chuva IDF, ele segue uma equação com parâmetros extrapolados estatisticamente a partir de uma série histórica.
Tem uma grande área aí dentro da hidrologia, que é a hidrologia estatística, que estuda bastante esses comportamentos de precipitação, a estacionariedade e não estacionariedade das séries, as tendências, e buscam extrapolar esses parâmetros estatísticos. A equação de São Paulo de chuva, uma das mais utilizadas é a do posto IAG. Ela tem esse formato aqui, logarítmico, e ela está disponível aí em publicações aí, que a mais recente é de 2018. Quem elabora essas publicações aqui no estado de São Paulo é o DAE, Departamento de Águas e Energia, e ele disponibiliza essas revisões das EDFs aí frequentemente. Então, quando a gente vai começar um projeto de drenagem, a gente precisa primeiro entender para qual chuva nós vamos dimensionar esse projeto. E aí a gente busca essa referência estatística, que é justamente a curva IDF da localidade onde a gente vai desenvolver o projeto. Em termos de teoria é isso. Eu vou agora interromper e fazer uma outra apresentação, que é com um exercício aí, recordando esse conceito de hidrologia, como que a gente calcula uma chuva de projeto a partir de uma equação IDF. Então, a gente se vê em breve aí na aula de aplicação.